Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 28 de julho de 2014. Nós estamos juntos há 701 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os 3 capítulos do livro do profeta Abacuque. Nas últimas 2 semanas nós estivemos estudando os Salmos, que não podem ser datados cronologicamente em muitos casos. Quem nos acompanhou nisso foi o seminarista Erley, e nesse estudo de profundo valor devocional, de onde tiramos as belíssimas e inspiradoras lições que nos vêm do livro dos Salmos, nesse estudo nós não fizemos um acompanhamento cronológico, nós não situamos esses Salmos na história de Israel, porque isso não é possível em muitos casos. Agora, porém, quando voltamos a estudar Abacuque, nós precisamos resgatar a história porque a mensagem de Abacuque precisa ser compreendida dentro do contexto histórico do povo de Deus naquela época. Como já faz um tempo razoável que nós deixamos esse estudo histórico, eu convido você a uma breve recapitulação do que tínhamos visto. Quando estudamos Isaías, estamos por volta do ano 700 a.C. Isaías já havia testemunhado a queda do reino do norte. A capital Samaria foi tomada pelos assírios em 722 a.C. E então sobrou apenas o reino do sul, que foi bem assediado pelos assírios em 701, mas Deus concedeu um grande livramento, matando 185 mil soldados ao comando de Senaqueribe. Isaías então demonstra com sua mensagem que aquilo que ele anunciava precisava ser crido, e o próprio Deus mostra que ele era digno de toda confiança. No entanto, o relato da história subsequente de Ezequias e a dificuldade nacional em se voltar para Deus acabam ensejando o anúncio por parte de Isaías de que o castigo babilônico viria, porque a nação precisava se purificar de sua idolatria, de sua confiança em recursos humanos. E nós terminamos a leitura de Isaías vendo que a Babilônia virá, trará uma lição dolorosa que eles precisarão aprender pela dor, já que não ouviram, não aprenderam pela boca do profeta. E na sequência, então, Deus restaurará Jerusalém e se fala de um reino futuro e de uma nova Jerusalém. Bom, no livro dos reis a gente vê o que vem depois. Ezequias tem um filho muito maligno e o seu nome é Manassés. Ele governa 55 anos e faz o pior reinado de toda a história de Judá. A idolatria chega a limites horrorosos. Na sequência, seu filho Amon reina apenas 2 anos, mas segue a mesma política do pai. E depois vem um bondoso rei, o surpreendente rei Josias, que assume ainda menino, que promove a reforma do templo, que nessa reforma se descobre o livro da aliança, o livro de Deuteronômio, e ele promove grandes reformas religiosas em Judá. Por conta desse avivamento nos dias de Josias, Deus informa que o castigo da Babilônia ainda vai se atrasar um pouco, mas ele está chegando. Para que a Babilônia seja esse instrumento do juízo de Deus, ela precisa ser a maior potência no cenário mundial, mas os assírios ainda estavam dominando. E logo então vai se cumprir aquilo que Naum profetiza. A Assíria e sua capital Nínive em breve serão derrotados. Os babilônicos vão fazer esse serviço. E isso vai mostrar que Deus, que usou os assírios para corrigir, por exemplo, o reino do norte e em alguma medida também o reino do sul, agora vai executar a sua soberania sobre esta ímpia nação que se recusa a curvar-se a Deus. Essa é uma lição para todo o mundo e em particular para o reino de Judá, que deve se voltar para Deus em fé e em confiança e em obediência, mas parece que o povo não quer aprender a lição. Assim, Sofonias se apresenta dizendo: o dia do Senhor está próximo. É hora de vocês se voltarem a Deus, é hora de vocês aceitarem a disciplina de Deus, mas o povo está se recusando a fazer isso. Para quem confiasse no Senhor, o dia do Senhor seria um dia de grande livramento, mas para aquela nação ímpia, o dia do Senhor seria uma ocasião de muito sofrimento. É esse o cenário em que pouco tempo depois nós vamos ver o profeta Abacuque nos trazendo a sua mensagem. Abacuque vai falar a respeito não de um profeta falando com o povo, mas de um profeta falando com Deus. Abacuque vive possivelmente nos dias do rei Joaquim, que já é o filho de Josias. E Joaquim também faz um contraste muito triste com o seu pai, porque o seu pai foi um bom rei, mas Joaquim foi um rei muito ímpio.
E agora Abacuque está olhando para a sociedade de Judá, para o povo de Jerusalém, e falando: Deus, tem muita maldade aqui, o Senhor não vai fazer nada. E nesse sentido nós vemos o capítulo de abertura. Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? O Senhor não está vendo toda essa maldade que está acontecendo aqui? Abacuque, portanto, é um profeta que fala com Deus e não com o povo. E a partir do verso 5 do capítulo 1, Deus lhe responde: Abacuque, veja, eu estou fazendo uma obra maravilhosa. Eu estou em breve trazendo os caldeus, os babilônicos, e eles vão ser o instrumento da minha disciplina sobre o povo de Judá. Eles vão fazer o serviço de faxina e vão acabar com toda essa maldade que você está vendo e que tanto te preocupa. É interessante porque Deus diz no verso 9 que os babilônicos vêm para fazer violência, enquanto Abacuque no verso 2 diz: Senhor, aqui dentro tem violência. Isso parece a Abacuque que a cura é pior do que a doença. E Abacuque então fica se perguntando: Deus, o Senhor vai usar uma maldade máxima para punir uma maldade em nível médio? É isso mesmo que o Senhor vai fazer? E então no verso 12 do capítulo 1 ele começa a dizer: Senhor, o Senhor é tão puro de olhos, o Senhor não pode ver a maldade, como o Senhor vai permitir que o perverso venha aqui para nos disciplinar? Ele é pior do que nós. Como o Senhor vai resolver esse problema? Abacuque apresenta a sua queixa a Deus e, como diz o capítulo 2 em seus versos iniciais, vai para a sua torre de vigia. Ele argumenta com Deus, mais ou menos como faz Jó. Por que eu estou sofrendo? Pergunta Jó. No caso de Abacuque, a diferença é que a sua questão é pública, é da vida de toda uma nação. Por que receberemos esse sofrimento? Bom, Deus dá a resposta a Abacuque no capítulo 2. Embora Deus não detalhe tudo o que está envolvido na questão, a resposta de Deus pode ser resumida na seguinte fórmula: Abacuque, eu estou no controle de tudo. Os perversos prestarão contas de sua vida para mim. Mas aqueles que executam fé em mim e por conta disso são considerados justos, aqueles que obedecem os meus mandamentos, ainda que estejam envolvidos no meio de toda essa disciplina, ao final eles viverão por conta de sua fé. Então, você vê no verso 4 que o justo viverá pela fé, e no verso 5 que o arrogante não vai permanecer. Isso mostra então que Deus, ainda que manobrando todas essas coisas de maneira misteriosa, esse problema que se surge quando nós vemos Deus utilizando todas as nações do mundo, quer o temam, quer não o temam, para fazer os seus propósitos, ainda que Deus não esgote isso, nós vemos Deus dando uma promessa maravilhosa. O que confia em mim, o que tem fé em mim e me obedece, esse vai viver. E foi exatamente esta parte do profeta Abacuque que foi tão utilizada na reforma protestante. Foi aqui que o apóstolo Paulo veio buscar a frase com a qual ele fundamenta a doutrina da justificação pela fé lá na carta aos Romanos. E que depois, descoberta por Lutero, por Calvino, esse veio a se tornar o lema da reforma protestante. O justo vai viver pela fé. Alguns chamam por isso Abacuque de o bisavô da reforma. Tá certo? Bom, no capítulo 2 então nós vemos a resposta de Deus. Abacuque, fique tranquilo. Eu estou no comando. Eu usarei os babilônicos para disciplinar o povo de Judá, mas neste meio dos judeus, aquele que for justo vai viver porque tem fé em mim, e o arrogante não vai permanecer. Quanto ao perverso, a partir do verso 6 nós vemos Deus dando resposta também, que eles serão também disciplinados e serão também recompensados com justiça por suas obras más. Eles receberão a paga do mal que fizerem. E então, do verso 6 até o verso 19, nós temos 5 ais sendo pronunciados sobre os caldeus. Você já conhece o que é um ai. É uma forma de sentença profética dizendo: o negócio com você vai ser feio. Ai de você. E dá para se resumir aqui esses ais vendo que, por exemplo, no verso 8, vocês despojaram muitas nações, agora vocês serão despojados. Esse é o primeiro ai. O segundo ai fala assim: vocês executaram muita violência contra outros povos, tentando preservar a vida nacional de vocês. Vocês não serão libertos de violência que os alcançará. Essas casas que vocês construíram com pedras e vigas tiradas violentamente de outros lugares, essas pedras e essas vigas vão testemunhar contra vocês e vão presenciar a retribuição que Deus lhes dará. Edificar com violência a cidade
e achar que Deus não está vendo será um dos outros problemas da Babilônia, porque toda a terra vai se encher da glória do Senhor e eles terão que ver que existe um Deus justo que dá a paga ao perverso. Assim, os ais são pronunciados um a um até que se fale no último ai aqui daqueles que confiam no ídolo. Porque os babilônicos não temem ao Deus verdadeiro e não entendem, como os assírios não entendiam, que o Deus de Judá é o soberano rei de todo o universo. Então o último ai é daqueles que confiam nos ídolos, ao passo que Deus, o soberano Senhor de todas as coisas, está no seu santo templo, lá em Jerusalém. Dali ele está promovendo a sua ordem no universo. É como se Jerusalém fosse o escabelo dos pés de Deus, que está assentado no trono celestial. Os babilônicos não sabiam disso. Não sabiam que quando vinham contra Jerusalém, vinham atacar o povo de Deus, um Deus a quem eles também precisavam estar submissos. Portanto, ai deles. Essa é a resposta que Deus dá a Abacuque. E Abacuque, então, a partir do verso 3, muda completamente de atitude. Ele que começa o seu livro dizendo: Senhor, eu estou gritando, estou reclamando, o Senhor não está me ouvindo? Recebe uma resposta aparentemente difícil de engolir. Os babilônicos já estão indo resolver Abacuque. Aí ele reclama de novo: Deus, o Senhor vai deixar esse povo malvado nos corrigir? Deus lhe responde: eu tenho tudo sob controle. Nada me escapa. O justo vai viver pela fé. O perverso não permanecerá. Ai dos babilônicos. Abacuque então compreende que não há motivo para entrar em desespero. Mesmo que o sofrimento se aproxime, mesmo que dias difíceis estejam pela frente, ele pode descansar na certeza segura e abençoadora de que Deus tudo controla e vai guiar o seu povo a um final feliz, a um final glorioso, como já havia sido anunciado, por exemplo, pelo profeta Isaías quando falava da nova Jerusalém. Então agora Abacuque ora e diz: Senhor, eu ouvi as suas declarações e me senti alarmado, mas o Senhor está vindo com grande poder. E ao longo de todo o capítulo 3, que é um salmo, é uma música escrita, ele agora canta. Abacuque relembra os prodigiosos feitos de Deus em livramento do seu povo. Muitas alusões aqui ao Êxodo, aos milagres realizados no Egito, à condução que Deus fez do povo de Israel pelo deserto até chegar em Canaã. Muitas dessas figuras são invocadas aqui para dizer: Deus, o Senhor vai conduzir o teu povo vitoriosamente. Aconteça o que acontecer, o seu povo vai chegar onde precisa chegar. Isso remove do coração de Abacuque qualquer ansiedade, a ponto dele poder dizer, naquela parte do livro que é mais conhecida, os últimos versículos, veja comigo a partir do verso 17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que os babilônicos venham aqui e esvaziem a nossa geladeira, ainda que eles venham aqui e acabem com a nossa poupança bancária, ainda que eles levem tudo, levem os nossos filhos como prisioneiros, destruam a nação. Ainda que tudo isso venha a acontecer, eu não vou temer. Eu vou confiar nesse Deus que se manifestou e me respondeu. Eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. O que Abacuque faz é trazer o futuro da nova Jerusalém, da restauração dos últimos dias para o presente. E ao saber que tudo terá um desfecho feliz, um desfecho glorioso, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor, Abacuque já pode viver feliz, mesmo no meio das dificuldades. O Senhor é a sua fortaleza. Deus o faz andar altaneiramente. E essa é uma lição extremamente preciosa que podemos aprender com o profeta. Sabemos com Abacuque que Deus responde às nossas orações. Sabemos com Abacuque que Deus usa tudo no universo, até mesmo os ímpios, para os seus propósitos. Sabemos com Abacuque que, ainda que enfrente dificuldade, o justo viverá pela fé. Sabemos que o destino final dos ímpios será se encontrar com um Deus cuja situação de cair diante do seu juízo é terrível, como nos vai informar a Escritura. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabemos com Abacuque e aprendemos essa maravilhosa lição de que, ainda que o quadro à nossa frente seja de dificuldade, de luta, não há por que perdermos a alegria. Servimos a um Deus que tudo controla e que nos faz andar altaneiramente. Esta é a grande lição que aprendemos com o profeta Abacuque e que eu espero que abençoe a sua vida e seja realidade para você também.
Tenha você um bom estudo, que Deus o abençoe. E amanhã, se Deus nos permitir, nós voltamos para estudar um contemporâneo um pouco mais tardio de Abacuque, que é o profeta Jeremias. Um longo estudo que vai nos tomar aí algumas semanas que certamente serão muito abençoadoras. Por hoje é só. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.